Bom dia, caro expressionauta. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Hoje um programa especial, vamos ter aí Nildo Ourix de volta ao território nacional, eu acho, né? Ou será que ele está em algum outro aparelho da América Latina, aí preparando a Revolução Bolivariana, né? A libertação da Pátria Grande? Será? Ele vai contar já já pra gente. E ele chega hoje metendo a mão na cumbuca, né? Mexendo num vespeiro. Eu falei para ele, olha, isso aí é igreja, né? Isso é igreja. Mas ele prometeu e vai cumprir aqui. Ele disse que vai desconstruir uma quase unanimidade que, né, veio se perpetuando aí ao longo dos últimos anos no campo da esquerda. O sociólogo Gessé Souza, né, que publica uma série de livros aí, né, tentando fazer retratos parciais da sociedade brasileira e tentando explicar como isso teria levado ao quadro que a gente observa hoje político. Então, uma polêmica, e polêmica boa. Aqui no Duplo Expresso a gente não tem medo de polêmica, nunca tivemos. E é o espaço aberto para qualquer pessoa expor as suas posições, né? Nunca pautamos aqui qualquer participante que seja, e todo mundo é livre para vir expressar sua opinião, sendo uma boa polêmica, né? Não a polêmica pela polêmica, mas essa é importante, né? Não podemos ter medo, não podemos ter essa reverência, né? Esse bom mocismo que há no debate no Brasil, em que as pessoas têm medo de que uma crítica de fundo se traduza muitas vezes num ataque pessoal, né? Não pode ser assim. A gente está num campo em que, por definição, ou pelo menos assim eu gosto de crer, a esquerda é o campo da crítica, né? Do pensamento crítico. Então, Nildo Ourix vem aí. Nildo Ourix, como eu falei, admiro sua coragem, mas saiba que o microfone Duplo Expresso sempre estará aberto para você travar uma boa polêmica. Bom dia. Rômulo, você prepara o cenário que é esse mesmo. Nós vivemos uma guerra de classes. E numa guerra de classes é absolutamente indispensável termos clareza de propósito e, sobretudo, diagnóstico firme. Sem teoria, eu repito 1000 vezes, não vamos à esquina. E uma das questões essenciais que a esquerda brasileira perdeu foi sua capacidade de formular em termos teóricos. E ela foi perdendo gradualmente essa capacidade, que, diga-se de passagem, ela foi exuberante no passado, a despeito de todos os erros que nós podemos identificar na evolução intelectual da esquerda brasileira. O fato que o seu melhor produto é quando ela começou a discutir com força teórica e com presença de massas, naturalmente, a própria Revolução Brasileira. É o seu produto mais acabado, com uma grande evolução histórica, o qual contribui em muitas tendências. E uma das questões políticas essenciais, um aspecto essencial da luta política, é a luta intelectual, Rômulo. Então, esse espaço do Duplo Expresso aqui, ele é muito importante porque a luta de classes, ela se manifesta intelectualmente e de forma muito contundente. E o autor que eu vou tratar aqui deve-se exatamente a uma participação minha quando eu estava lá em El Salvador, há 2 semanas, e fiz uma crítica ao que eu chamo uma impostura intelectual que é Gessé Souza. E você acertadamente disse, bom, isso aí você precisa explicar. E de fato, aquilo que eu disse de maneira muito rápida merece uma consideração mais exaustiva. Em nome do quê? Em nome da clareza do debate político e, sobretudo, para o público do Duplo Expresso, que precisa ser educada no amor à polêmica, no apreço pelo debate. Então, aqui, quando eu digo que é uma impostura acadêmica... Nildo, antes de entrar na questão de fundo, tem como você fazer um breve comentário por que no Brasil é tabu você ter uma polêmica de fundo e sempre isso é traduzido como um ataque pessoal? Vou dar um exemplo aqui muito brevemente, que é o seguinte: no meu campo, o campo do direito internacional, há um autor, né, mais jovem, de uma geração mais jovem, que depois constituiu a sua carreira, né, a sua cátedra fora do Brasil, numa universidade dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a gente tem diversas críticas aos Estados Unidos, mas lá a polêmica não é tabu, né? Até é feita de uma forma mais agressiva. Você escreve um artigo falando assim, desconstruindo fulano. É comuníssimo. Isso nos Estados Unidos, na academia americana, nos mais diversos campos. Pois bem, o sujeito, esse brasileiro, escreveu um artigo que não tinha um título agressivo, não era assim, mas desconstruindo, com razão, algumas posições de um professor catedrático de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Essa pessoa é banida de qualquer congresso, conferência no Brasil. Ele não é chamado para nada, virou persona não grata em território nacional, Nildo. É uma larga tradição. Eu digo que começa com aquele bom moço chamado Machado de Assis.
O Machado de Assis é um queridinho, é o queridinho da USP, é o queridinho da imprensa. E todo mundo na esquerda tem um lugarzinho no coração para o Machado de Assis. Olha, hoje você veio com dose dobrada de iconoclastia. Muito bem, vamos lá. Por quê? Porque o Machado tem um texto que é claramente o seguinte, é o tédio à polêmica. Tédio, ele não gosta da polêmica, porque ele gostava de reinar, ele gostava tanto de reinar que fez a Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, é a própria sinecura, quer dizer, isso é uma loucura. O Manuel Bonfim, que escreveu esse livro genial, América Latina, Males de Origem, embora convidado muitas vezes pelo Machado de Assis, nunca aceitou entrar, também nunca respondeu às polêmicas. Também, todo mundo é um pouco avesso à polêmica. E é por isso que nós vamos afundando. E esse horror à polêmica, no caso desse caso do direito que você menciona aí, é a preservação das vacas sagradas, né? Tem algumas vacas sagradas e elas exercem seu peso. No caso que nós estamos tratando aqui, na verdade, faz parte, Rômulo, eu quero aproveitar aqui o Duplo Expresso, de um projeto de pesquisa e de luta política que eu venho fazendo com vários camaradas, os camaradas da Revolução Brasileira, de criticar essa guerra de classes. Ela ganha no terreno das ideias o fomento a alguns autores. Então, a indústria cultural brasileira e o jornalismo em especial, mas aí envolve as universidades também, elas multiplicam de maneira desmedida o poder de algumas figuras, que é absolutamente incompatível com a contribuição teórica efetiva. No caso do Gessé Souza, é verdadeiramente espantoso e, ao mesmo tempo, revelador da importância que ele tem nas hostes do PT, como sendo um acadêmico, eu não diria nem um intelectual, mas um acadêmico, que tem a pretensão do debate público, porque essa é uma outra característica. Os acadêmicos são avessos ao debate público. Então, uma das questões que, no meu caso e de outros, sempre nos acusaram, é que nós fazíamos política. E eu repito sempre, é claro que eu faço política. Eu sou professor de economia política e na universidade eu não faço outra coisa a não ser política, com P maiúsculo. Então, o Gessé, ele quer ter uma pretensão, embora com características acadêmicas muito marcadas, que a meu juízo não são boas credenciais, já quero antecipar aqui, ele tem essa pretensão do debate público e ele expressa algo que é fundamental. Hipótese número 1, eu quero apresentar aqui 5 hipóteses. A hipótese número 1 é que nós vivemos uma ofensiva dessa guerra de classe, uma ofensiva do liberalismo. Tem o liberalismo de direita. O liberalismo de direita tem figuras tão caricaturescas ou caricaturais como Olavo de Carvalho. Mas Olavo de Carvalho não é nem o filósofo principal da direita brasileira. O filósofo principal da direita brasileira é um sujeito chamado Antônio Paim. Esse é o cara que formula há muito tempo, é o cara que valorizou aqui, publicou as obras de Tobias Barreto. Isso tem uma longa trajetória. Então, Antônio Paim escreveu um livro que se chama O Relativo Atraso Brasileiro e Sua Difícil Superação. É um livro absolutamente de prostração intelectual, de prostração política e de baixo alcance teórico. E Antônio Paim é, então, a grande figura desse liberalismo de direita, embora ele não apareça como um polemista lá no YouTube. Ele não aparece nessas tecnologias. Mas toda aquela ofensiva, por exemplo, de Olavo de Carvalho contra a Universidade Brasileira, só para dar um exemplo, está nesse outro livrinho aqui, ó, Liberdade Acadêmica e a Opção Totalitária, que é um livro do Antônio Paim, uma compilação dele, lá desde 1979. Então, não tem nada de novo. O fato de que existia, sob os escombros da ditadura, em 1979, um clima de oposição nas universidades, nós não podemos ignorar que esses caras que estão batendo hoje na universidade, eles já estavam na estrada há muito tempo, somente a falta de memória mais rasteira é que autoriza a classificá-los como uma novidade no cenário político. Mas tampouco Antônio Paim e Olavo de Carvalho são as figuras mais importantes. Quero denunciar aqui, eu não vou esquecer do Gessé. O Gessé é o alvo. Está pedindo aqui
Mas eu quero dizer o seguinte... Só registrar, o Nildo, que o Gessé Souza já veio várias vezes, acho que três ou quatro vezes aqui no programa, e obviamente, mais uma vez, o microfone está aberto para ele, mas aqui, como eu falei, não nos furtamos da polêmica, ao contrário de Machado de Assis. Óbvio. Eu acho que é isso. Mas ele faz parte dessa ofensiva do liberalismo, hein? Só que o liberalismo tem uma vertente de direita e uma vertente de esquerda. Eis a questão. É próprio do liberalismo acolher as polêmicas. Percebe? É próprio. Deveria o liberalismo não é uma ordem totalitária. Eu não estou aqui filiando o Duplo Expresso numa tradição liberal propriamente. Ao contrário, o Duplo Expresso está metendo a mão em cumbucas que ninguém mete. Entendeu? Essa é a questão. Ele mantém um caráter herege que me deixa sempre muito confortável aqui. Então, veja, essa ofensiva de direita, eu queria mencionar aqui, dentro dessa advertência inicial, figuras como Antônio Paim, que continuam dando as cartas há muito tempo e buscando raízes profundas na intelectualidade brasileira, que vai para um Tobias Barreto, por exemplo. Mas ele não é o único. Vou dar outro aqui, ó. Olha aqui, ó, o elogio do vira-lata. Isso aqui é esse Eduardo Gianetti. Isso aqui é tudo banqueirinho, que ganha no mundo das finanças. E eles agora, quando eu vejo economista preocupado com o terreno da cultura, eu digo, aí tem coisa. Então, eu tenho que gastar meu valioso dinheirinho no meu salário, que eu poderia estar tomando um vinho, fumando um charuto cubano, e comprar esses livros. E me dedicar a essa tarefa terrível. Eu devia estar destinando meu tempo a ler Marx, Hegel, Freud, alguma coisa, e o pensamento crítico latino-americano tem que me ocupar, porque esses caras ocupam aqui, eles estão fazendo o elogio do vira-lata. Eles estão dizendo, olha, nós temos uma cultura nacional. Subitamente, esses cosmopolitas que navegam no espaço sideral através da grana, começam a descobrir o Brasil. Mas é parte dessa ofensiva. Mas agora vamos mais fundo ainda aqui com os nossos amigos do Duplo Expresso, Rob. Também entrou nessa batalha aqui um sujeito conhecido chamado Roberto Mangabeira Unger, nesse livrinho aqui, um livro miserável, quero dizer, um livro miserável, que chama Depois do Colonialismo Mental. Quer dizer, isso aqui é verdadeiramente estarrecedor. O nosso problema é um problema de mentalidade. Isso é Lawrence Harrison, um livro lá dos anos 70, que quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu estudei. E o grande problema é repensar o Brasil e organizá-lo, liberando-se desse colonialismo mental. Veja, tudo isso faz parte dessa ofensiva. Isso pelo lado, digamos assim, mais claramente da direita. E tem digamos, o pequeno profeta do liberalismo de esquerda, que é o Gessé Souza. E o Gessé Souza, então, eu diria que ele está ancorado em 4 ou 5 linhas e apostas dele. A primeira, é óbvio que Gessé é um antimarxista empedernido e todo o seu trabalho está destinado a criar um Marx inexistente. Ele lança a mão de um mecanismo que é criar um Marx tosco, um Marx caracterizado pelo que ele chama de economicismo, em que os marxistas só observam o tema da exploração e não conseguem ver mais nada, e, portanto, é um sujeito fácil de destruir. Quer dizer, aquele Marx que ele caracteriza em todas as suas obras, eu estou falando da inteligência brasileira, eu estou falando da subcidadania, eu estou falando da Ralé, eu estou falando de todos esses livros dele. Ô, Nildo, deixa eu só fazer uma observação, porque isso é muito comum, a difusão dessa ideia de que, inclusive, seria esse materialismo do marxismo que teria levado o PT, ali, lógico, muito diluído, mas a pensar que, dando condições materiais ao povo, que isso seria o suficiente para cativar, angariar sua simpatia perpetuamente. Até a gente tem uma crítica sobre isso. De fato, nos 13 anos não se procurou politizar. Mas atribui-se até, em alguma medida, a um certo materialismo da esquerda que lá, indiretamente, teria vindo do marxismo. Então, isso é uma leitura equivocada, no mínimo, de Marx, Nildo? Não, completamente. Não só equivocada, é uma mentira com pretensões intelectuais. O que o PT nunca fez foi dar consciência de classe. Esse é um problema de Gessé Souza. Quando Gessé dilui na ralé, na subcidadania brasileira, na elite do atraso, a tolice da inteligência brasileira, não tem nem a categoria do Darcy Ribeiro, que é a categoria historicamente configurada como povo.
E, naturalmente, como ele não tem uma teoria das classes sociais e rejeita, inclusive, a teoria das classes sociais, era preciso dizer ao Gessé que o Marx não inventou as classes sociais. O Marx observou todos os autores anteriores a ele, Smith, Ricardo, John Stuart Mill, que era de um liberalismo de direita completo, e começou a observar que as classes estavam em confronto. O que o Marx deu foi uma explicação totalizante a partir de determinadas heranças na filosofia, na história e nas lutas sociais do seu tempo, para essa questão. Marx, na formulação de Gessé, é um autor do século XIX, que morreu em 1883 e continua aqui como um cadáver insepulto, cuja função da inteligência é enterrá-lo. Em nome de quê? Em nome de dois autores que ele considera luminosos, que é Charles Taylor e, naturalmente, sempre tem que ter, eu aqui reafirmo isso, sempre tem que ter o figurino francês e Pierre Bourdieu. Claro, tem que ser o Pierre Bourdieu com o conceito de capital cultural. Então, uma mistura de Charles Taylor, um canadense, que ele divulga aí, com o francês Pierre Bourdieu, que é um sujeito consagrado, sobretudo na área da educação, mas um sujeito onde o conceito de colonialismo não aparece nas suas obras. E olha que ele tem uma dívida aí com a Argélia, né? Mas, de qualquer forma, a primeira questão do Gessé é eliminar o conceito de classe social de Marx e o tema da luta de classe, e diluí-lo num conceito que é muito caro à direita. Existe um chamado culturalismo. Esse é um conceito de Gessé, um culturalismo quase como Olavo de Carvalho. Ele é o contraposto necessário. O Olavo de Carvalho tem um culturalismo marxista. Então, o Gessé chama de aqui nós temos que um capital cultural. Então, é como se as ideias estivessem governando o mundo, e não o mundo criando as ideias para a autojustificação. Ô, Nildo, só um exemplo aplicável que eles colocam nessa questão aí, por exemplo, né, no acesso à universidade, no acesso a vagas de trabalho, diz-se o quê? Qual é a ideia que deriva dessa proposição aí do capital cultural? É que as pessoas que são criadas, né, mesmo que você dê o mesmo acesso, vamos dizer, numa educação formal, uma escola pública de qualidade, todo mundo fosse a mesma escola, você, pela condição dos seus pais, que já teriam uma condição mais elevada, você teria um capital cultural acumulado, cuja obtenção não deriva de nenhum mérito individual, então é a loteria da natureza, ou Deus, né, para quem acredita, colocou você naquela família abastada, e isso ajudaria você depois a conseguir conquistas na vida, porque você fala a língua, né, você tem os mediadores da classe média que, em boa medida, refletem as convicções e a ideologia da classe dominante. Então, essa é a ideia. Eu vou dar um exemplo aqui, que até, em princípio, poderia corroborar essa hipótese, Nildo. Aqui, na Suíça, a gente tem um ensino público universal, todo mundo vai à escola pública, e, no entanto, sociólogos fizeram a pesquisa, aqui não é todo mundo que pode ir para a universidade. A seleção é feita de acordo com as notas que as pessoas têm ao longo do tempo, então, em tese, é um critério meritocrático, você não tem um vestibular, eles vão coletando a sua nota ao longo de toda a sua trajetória acadêmica no ensino fundamental e ensino médio, e aí eles vão pegar 20% superior, esses vão para a universidade. Aí lá uma faixa intermediária vai para o ensino técnico, que aqui, atenção, é muito valorizado, inclusive no final não vai haver uma grande diferença salarial entre quem foi para a universidade e quem tem esse ensino técnico. E, digamos assim, o pessoal baixo vai fazer também um tipo de ensino técnico, mas aí bem mais braçal, né? Assim, é uma coisa que requer menos, uma atividade mais braçal. E você não pode apelar. Se você quiser ir para a universidade, você vai para outro país, porque aqui é assim. Só que eles constataram que isso que seria extremamente meritocrático, digamos assim, eles viram que, ao longo das gerações, só quem chega à universidade aqui já era filho de quem na geração anterior foi também à universidade, neto de quem na geração anterior foi à universidade. Então, há uma crítica nesse ponto com relação ao acesso, e vendo, por exemplo, que filhos de imigrantes, né, aqui a Suíça tem 25% de imigrantes na sua população, um país europeu fora Luxemburgo que tem mais imigrantes, que esse pessoal não chegava à universidade. A universidade continua a Heide, né, a Heide lá continua lourinha de olho azul. Então, em princípio, olhando isso, essa história do capital cultural parece fazer sentido, Nildo Orix. Pois é, mas esse é precisamente o argumento do Gessé. O argumento do Gessé é o seguinte, olha, no lugar de classe social, quer dizer,
a ideia de que aqueles filhos de proletários serão filhos de proletário e os filhos de burgueses serão filhos de burgueses está determinado por algo muito concreto, que é o tema da propriedade e o tema da riqueza. Quem é que produz e quem é que se apropria da riqueza. Isso é a concepção elementar de Marx. Então, os filhos do proletariado serão necessariamente proletariados. Pode ter alguém que escape à regra, mas a norma da sociedade é essa. Então, o que está dizendo o Gessé? O Gessé é uma pilantragem com o conceito de classe social de Marx. Ele acha que isso é precisamente um economicismo. E aí vai entrar uma outra coisa. Ele elimina a diferença que existe entre a Suécia, a Suíça e a periferia latino-americana. Eu vou tocar nesse ponto aí. Mas o primeiro é elucidar o conceito de classe social. Ora, eu poderia dizer exatamente com esse exemplo que os filhos da classe dominante na Suíça continuam precisamente classe dominante, e os filhos das classes subalternas, classes subalternas. Então, esse exemplo aí não invalidaria o conceito rígido, duro, extremamente cruel do conceito de classe social de Marx. Ao contrário, num país onde as condições de educação, saúde, chamemos assim, de acesso ao capital cultural em geral, são mais homogêneas, também a rigidez das classes sociais está colocada. Quer dizer, os filhos de banqueiros serão banqueiros, mas o que explica não é o fato de que a convivência, quer dizer, esse capital cultural é adquirido pelo fato de que o sujeito, filho de banqueiro, não é porque ele é filho de banqueiro que ele chega lá, é porque ele casa com uma filha de banqueiro também, é que ele se relaciona no Jockey Club, é que ele vai para a universidade à mesa, porque ele viaja nas férias e vão fazendo uma confraria cultural que é muito rigorosa. Isso abre a porta para algo essencial, Rômulo. Nildo, você que é um crítico dos Estados Unidos, mas eu vou colocar um ditado que tem em inglês nos Estados Unidos, sobretudo, que é money marries into money. Dinheiro só casa com dinheiro, né? A história da Cinderela é conto de fada, Nildo. Bom, isso aí atualiza precisamente um barbudinho do século XIX que alguns querem considerar um cadáver insepulto que atrapalha a lucidez da esquerda. Ou seja, o Gessé liquida caricaturalmente com o conceito de classe social. E o faz não de maneira inadvertida, e não exibindo as pobrezas de Marx. Marx é tratado em todos os seus livros como expressão, nem sequer um espectro, lá Derrida, o espectro de Marx. Marx é tratado como alguém um intelectual com algum vigor, alguma imaginação, mas típico de relações do século XIX. O mundo ficou, segundo o Gessé, mais complexo depois. Bastaria ver o tema da tecnologia e do uso intensivo das tecnologias e a mudança no mundo do trabalho. Olha, em defesa de Marx, eu diria que Marx projetou um mundo em que máquinas produziriam máquinas, um automatismo completo. E está muito claro em um conjunto de seus escritos, e no tomo 4 do Capital, as teorias da mais-valia, e etc. Mas o que é essencial no Marx? Esse conflito de classes. Os interesses de classe antagonizados completamente e que não encontram uma solução dentro do sistema capitalista. E aí onde Gessé supostamente sabota Marx, introduzindo esse conceito de capital cultural para evitar o problema da luta de classe. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto decisivo é que ele borra a diferença, ele elimina para sempre a diferença entre centro e periferia. Ora, a descoberta de um sistema centro-periferia, ela já está no Marx, quando ele e Engels escrevem sobre o livre comércio, em 2 pequenos artigos. E diz Marx, aquele que hoje não concebe a luta entre as nações periféricas e centrais, não me espanta que é aqueles mesmos que detestam a luta de classes, dentro dos países metropolitanos e com maior saliência nos países periféricos. Então, todo o problema do que ele chama uma modernidade periférica, porque, inclusive, esse conceito de modernidade, como mostrou de maneira brilhante o filósofo equatoriano Bolívar Echeverría, ela é uma modernidade capitalista, ela é moderna, porque ela inaugura a era moderna. E a era moderna é uma era, inapelavelmente, uma era capitalista. Então, quando nós estamos falando da modernidade, nós estamos falando de uma coisa boa para todos, nós estamos falando do sistema capitalista. Ele só tem virtudes em relação ao regime feudal europeu.
Mas mais do que isso, nada. Ele atualiza todas as grandes contradições das sociedades de classe. Ô, Nildo, é interessante você falar isso, porque quem aqui é expressionauta sabe que eu já tinha dito que a minha crítica ao Gessé é justamente no modelo dele não ser tão privilegiada a questão do imperialismo e do capitalismo dependente da periferia, essa interação. Eu já tinha falado isso. Isso se traduz até nas análises que ele faz, com artigos que escreve, etc. Eu vejo a ausência, ele explica, né, como se quase, às vezes ele fala, os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato, mas o modelo dele se fecha de uma forma autóctone, quase como se a disputa no Brasil fosse paroquial. Isso casa um pouco com o que você está falando. Não, completamente, quer dizer, a teorização dele, ao chamar de uma modernidade periférica, ela tem um objetivo muito específico, ocultar a temática do imperialismo e da dependência. Então, o tema da teoria da dependência, diga-se de passagem que ele tece elogios comedidos ao livro de Cardoso e Faleto, porque ele percebe uma dinâmica interna na sociedade brasileira e ele chove no molhado. Nisso ele chove no molhado e segue o batalhão da USP. O batalhão da USP é um batalhão tão sagrado quanto seguir Machado de Assis. Mas ele segue criticando, ele foi visto, inclusive... Mas eu sei, mas eu vou chegar lá. Não, eu sei, mas olha só, eu sei de professores aí do departamento de sociologia, antropologia, o pessoal da USP, quando ele começou a investir contra, o pessoal falou até, não, isso aí é que parece que tem uma questão pessoal, essa coisa do pessoal não gostar de polêmica. Então, eu pensaria, ou uma pessoa poderia pensar, pô, o Nildo Ourique sempre, né, mete o pau na USP pelo seu papel de colonização mental, né, do restante do Brasil e vestindo propriamente figurino francês, já que foi uma missão francesa que criou a Universidade de São Paulo com a grana e a orientação dos Mesquita para, né, derrotar culturalmente o varguismo. Eu pensei, bom, se o Gessé está falando que o problema acadêmico do Brasil é essa construção, a falsificação historiográfica da USP, então haveria uma convergência entre os dois, mas não é bem assim, Nildo Ourique? Não, completamente ao contrário, porque há que saber criticar a USP. Quando eu escrevi aqui, vou aproveitar o colapso do figurino francês, lá em 2014, foi descendo a lenha em toda a sociologia uspiana, e a chamada Fefeleche. Mas a gente tem que dizer, eu critico Caio Prado, e Caio Prado foi reprovado 2 vezes em concurso da USP, ele nunca entrou lá, percebe? Agora tem o panteão da USP, que é o Antônio Cândido, que é o Sérgio Buarque, que é o Raimundo Faoro, que eu vou fazer a crítica aqui. Mas a crítica, a gente tem que fazer uma crítica séria, contundente, firme, naquilo que é central. O Gessé pega só as questões periféricas. O Gessé é um agitador de assembleia, ele não é um teórico firme, e vou explicar por quê. Mas eu queria esgotar esse ponto aí, Rômulo, que você menciona. Toda formulação sobre subcidadania, a tolice da inteligência, a ralé, a elite do atraso, é para ocultar a tematização da dependência e do imperialismo. Não tem imperialismo, a não ser de maneira anedótica. E não tem, mais importante, a dependência. E toda a teoria marxista da dependência e a crítica que envolveu os maiores intelectuais latino-americanos, um peruano como Aníbal Quijano, um marxista chileno como Pepe Valenzuela, um teórico da estatura de Pablo Gonçalves Casanova no México, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Orlando Caputo, uma quantidade de gente que animou o debate nas ciências sociais latino-americanas e na vida esquerda durante 4 décadas, e que teve, Rômulo, enorme influência nos Estados Unidos e na Europa. A Europa e os Estados Unidos, uma figura tão francesa e tão egípcia como Samir Amin, não existe sem a tematização da dependência em América Latina. Então, toda a teorização, a suposta teoria, a nova teoria, que ele também não se faz derrogado, hein? Esse sujeito é um cara que diz claramente o seguinte, está aqui na página 33 e 34 como é que chama? Desculpe, está na 17 e 18 da subcidadania brasileira. Ele diz o seguinte, que ele está fazendo um esforço nunca antes existente de reconstrução intelectual e uma alternativa teórica e política a toda a hegemonia do pensamento social brasileiro. E não vacila em dizer mais, que isso é um esforço que tem alcance mundial. Ele está promovendo assim, eu que não sou muito modesto, fiquei aqui reduzido a quase nada, porque o rapaz tem uma certa ambição que eu não acho que as pessoas não tenham que ter, mas isso tem que estar consolidado
no esquema de uma obra. Então, ele oculta o tempo inteiro isso e flerta vergonhosamente com as concepções daquilo que a gente chama neoclássica. Ele pensa que o mundo é um mundo regido por recursos escassos e não pela produção da riqueza. Então, esse é um aspecto essencial. No lugar disso, Romo, é que entra o terceiro aspecto da minha crítica. Sai imperialismo e independência e entra uma discussão culturalista, baseada em dois conceitos. O conceito de patrimonialismo, de Raimundo Faoro, e o famoso jeitinho brasileiro, ou a cordialidade do brasileiro, de Sérgio Buarque. Vamos começar por Sérgio Buarque. O fundamental de Sérgio Buarque não tem nada a ver com o capítulo 5 de Raízes do Brasil, que é onde Gessé se debruça. Gessé vai buscar ouro numa mina que já está exaurida. Não tem a menor possibilidade de tirar suco daquilo. Por que vai discutir o jeitinho brasileiro? E por que Eduardo Gianetti fica fazendo o elogio do vira-lata? E o Mangabeira Unger, que foi o guru aí do PDT, do Ciro, e agora está até com o Itzel lá no Rio de Janeiro. Você veja que essa gente muda o ar, essa gente já vai mudando para onde tem orçamento, para onde tem gosto, para onde tem grana. Ô, Nildo, deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. Eu ouvi de pessoas, né, próximas ao pedetismo e ao Ciro Gomes o seguinte: isso aí é mais um Zé Carguinho. Eu sinto dizer, não é tão simples a explicação, não. Se você olhar historicamente, né, o Mangabeira Unger tentou colar no Brizola, depois ele tentou colar no Lula, depois ele tentou colar e colou no Ciro Gomes, e agora ele está colando no Witzel. A gente tem informação aqui de que Roberto Mangabeira Unger, ele não é um espião da CIA, ele é um recrutador da CIA, colocado no melhor lugar do mundo para um recrutador, que é a Universidade de Harvard, onde você recebe a elite colonial do mundo, né, para sair doutrinada e, às vezes, cooptada e voltar. Nós já demos a informação de que até a Europa Ocidental, que faz parte da OTAN, está sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, então é a periferia desenvolvida, eles são associados aos Estados Unidos, mas é aquela coisa que você confia desconfiando. Então, até pessoas da Europa Ocidental que vão estudar com Roberto Mangabeira Unger em Harvard, lá tem uma coisa que parece uma lavagem cerebral, porque é um culto, quase que uma seita, as pessoas voltam falando, ele é o Messias, é o novo e tal. Procure uma pessoa que teve com o Roberto Mangabeira Unger em Harvard, você vai entender o que eu estou falando. E eu já conversei até com pessoas que trabalharam com ele no governo, quando ele esteve no governo Dilma, que é uma coisa meio assim esquisita, que o pessoal parece que sofre lavagem cerebral. Pois bem, essas pessoas da Europa Ocidental que vão lá e voltam convertidas, porque ouviram a boa nova, o evangelho, elas são monitoradas pelos serviços de inteligência dos países aqui da Europa Ocidental. Então, essa é uma informação, inclusive, no ano passado, eu sei que a gente tem bastante gente que é do PDT e que também ciristas, porque as coisas não se confundem, que nos acompanham. No ano passado, nós publicamos um vídeo, um artigo dizendo que Ciro Gomes não era opção em 2018, justamente porque ele estava colado com uma pessoa que nós sabemos ser um recrutador da CIA, né, o Roberto Mangabeira Unger, o Nildo Orix. Bom, se fosse só, vamos pegar a tua premissa, ou que você reproduz aqui. Se o Mangaba estivesse indo lá para o Rio de Janeiro só por um carguinho, isso já mostra o caráter do rapaz. Eu acho que isso já devia ser, não uma desculpa, mas precisamente uma sentença. Alguém que não pode ver, como diria o Brizola, não pode ver um tapete vermelho que já começa a costear o alambrado, é algo detestável do ponto de vista intelectual e político. E Ô, Nildo, desculpa te interromper, só uma complementação sobre isso, que era justamente, então as pessoas vão dizer que é um carguinho. Eu acho que vai além, eu acho que ele tenta sempre se colar em quem tem perspectivas de ascensão na política nacional, e o Witzel está se cacifando. Se ele for, de fato, um recrutador da CIA, faria todo sentido. Agora, mais uma complementação sobre o Brizola. O Brizola, que era aquela velha raposa que a gente tanto ama, como é que ele se deixou enganar pelo Mangabeira Unger? Nada disso. Aí é uma confissão que ele fez ao falecido Muniz Bandeira, que é o seguinte, ele falava, olha, quando eu saio lá do Uruguai, né, quando tem a golpe no Uruguai, e eu tenho que sair, ele entra em contato com a administração Carter, é a CIA quem providencia a exfiltração dele do Uruguai, e ele reaparece nos Estados Unidos, onde ele vai ficar morando 6 meses, um ano, uma coisa assim, e ele fala para o Muniz Bandeira que nesse momento o Império, já antevendo ali a queda do regime brasileiro, que haveria uma transição democrática, queria, né, apostar em todos os cavalos, então tentou fazer uma cooptação ao Brizola. E o Brizola fingiu que estava aberta essa cooptação, e ele falou, o que eu vou fazer, o que eu fiz ali, Muniz Bandeira? Eu queria que eles me apresentassem pessoas, e é nesse momento que o Roberto Mangabeira Unger é apresentado ao Brizola, para eu saber todo o esquema de infiltração e cooptação no Brasil, que uma vez chegando ao poder, eu vou fazer um expurgo à la Stalin, né? E tanto que depois ele não chega ao poder, ele dá um pé na bunda do Mangabeira Unger, ainda nos anos 80, o Nildo Orix. Bom,
O Brizola tem uma tirada clássica, diz, e o Mangabeira, que está com você, nem fala português direito, fala eu gostar muito do Brasil. Então, está ótimo, mas o Brizola era um político de mão cheia, em que o Mangabeira era um dos adeptos ali, não contava nas discussões, porque o Brizola tinha muito claro o tema das perdas internacionais, que era o tema do imperialismo e da dependência, na maneira que o Galdério lá dizia suas coisas. Então, essa é uma coisa muito clara, quer dizer, o Gessé, ele, como antimarxista e como parte do liberalismo de esquerda, ele escolheu as questões menores do chamado pensamento uspiano. Eu queria recordar, a crítica que ele faz ao Sérgio Buarque está centrada no capítulo 5, que é o tema da cordialidade do brasileiro, de onde nasce a teoria, entre aspas, do jeitinho. Ora, isso é a questão menos importante do livro. A questão mais importante do livro é o capítulo 7, onde Sérgio Buarque de Holanda trata o que ele chama de Nossa Revolução. Veja, Sérgio Buarque está escrevendo esse livro em 1937. 1937 é precisamente o ano do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. Está muito claramente configurado ali. Então, Sérgio Buarque está se perguntando o seguinte, em que estágio estamos da nossa revolução? Ele está falando, como bom uspiano, que será adotado depois, e weberiano, tal como Gessé, porque Sérgio Buarque se formou na Alemanha, tal como Gessé, e a meu juízo entendeu mais Max Weber que Gessé, e depois eu vou discutir isso aqui também. O Sérgio Buarque está querendo saber em que estágio da Revolução Brasileira nos encontramos. Ele nunca menciona a Revolução Brasileira. Ele diz a nossa Revolução, mas é a Revolução Brasileira. Então ele fica discutindo ali a teoria do jeitinho. E Sérgio Buarque deriva isso e diz, olha, nós temos que acabar aqui com o conceito de revolução social, tal como o quê? Qual que é a tradição europeia e, sobretudo, a Revolução Soviética. Então, ele importa da biologia de um biólogo estadunidense, que está lá plasmado no livro, Herbert Smith, e ele, então, dilui a ideia de uma revolução evolucionista. No lugar de uma revolução como ruptura, se instaura ali uma ideia de evolução política social que, ao longo de muito tempo, consolidaria, através de reformas qualitativamente superiores, uma transformação da ordem social, evitando uma ruptura e um radicalismo. Mais anti-Brizola do que isso não pode existir. Mais anti-revolução brasileira, de Muniz Bandeira, não pode existir. E nessa tradição de Sérgio Buarque é que Caio Prado Júnior, do Partidão, não sendo um uspiano, sendo rechaçado em 2 concursos na USP, incluiu o seu conceito de Revolução Brasileira, um conjunto de reformas que, acumulativamente, ao longo do tempo, vão alterando o Estado, a economia, as classes sociais e a cultura, de tal maneira que colocam o país numa condição superior. É contra qualquer tradição do marxismo. E na questão do patrimonialismo, o Gessé lança a mão da sua crítica ao Raimundo Faoro e diz o seguinte, olha, o conceito mais popular e mais fajuto da sociologia brasileira seria o patrimonialismo. Por quê? Aí vou fazer conexão com a tua primeira observação. Porque ele diz o seguinte, os liberais, o Rômulo, os liberais fazem essa oposição clássica entre Estado e mercado. E o Gessé também faz essa, Estado contra mercado. Qual é a diferença do Gessé? Olha, vamos parar de satanizar o Estado e vamos parar de dar um caráter absolutamente ético, limpo e maravilhoso e eficaz para o mercado. Mas ele mantém a separação, que é o ponto de partida metodológico fundamental do liberalismo de direita e de esquerda. Estado e mercado estão afastados. Ora, eu fui investigar isso com mais rigor, porque para nós, marxistas, o Estado é o comitê de negócios da burguesia brasileira, como é o comitê de negócios da burguesia nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e na Tanzânia, em Angola. O Estado é o comitê de negócios da burguesia. Quem observa o nascimento do capitalismo, observa que na Inglaterra, o Banco da Inglaterra, e, portanto, o Estado inglês, foi decisivo para o desenvolvimento capitalista.
E a Inglaterra se tornou a principal potência antes da França, precisamente porque a Inglaterra organizou, a partir de 1650, a chamada Revolução Gloriosa, o seu Estado. E quando organizou o Estado, ela naturalmente deu um salto qualitativo gigantesco em relação à França, e finalmente, em 1830, ela consolida a sua hegemonia no Mediterrâneo e no mundo inteiro. O capitalismo se instaura definitivamente como sistema global, cujo epicentro passa a ser a Inglaterra com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial só existe porque existe o Estado inglês. Essa separação operada pelo liberalismo de direita, em que o Estado está contra o mercado e o mercado está contra o Estado, é o ponto de partida também do Gessé. A única diferença é que o Gessé diz, olha, o liberalismo aqui, de direita, ele sataniza o Estado e ele faz do mercado um bom mocismo. E isso tem que acabar. O mercado pode ser tão ruim quanto o Estado, etc, etc. E ele vai dizer, então, o seguinte, eu fui ver no guru, na suposta filiação teórica de Gessé, que é o Max Weber. Então, se tu buscar o Max Weber em Economia e Sociedade, que é uma obra póstuma, ele naturalmente tem lá 5 pagininhas sobre o mercado. E mesmo o Max Weber trabalha mercado e Estado de maneira absolutamente juntas. É a mesma questão. Não, nós não podemos fazer essa separação. Então, Max Weber, que é um antimarxista, não faz essa separação. Ele observa que os elementos de acumulação do mercado, os monopólios, são nascem no mercado e controlam o Estado. Até Max Weber faz isso. Então, eu que sou um crítico mordaz dos weberianos, eu não posso dizer que Max Weber ignora isso. A gente tem que tratar com, digamos, para usar uma expressão do Gramsci, ser justo com os adversários. Então, o Gessé pega a questiúncula do Raimundo Faoro e uma questão menor do Sérgio Buarque para melhor criticar. Faz a mesma operação que fez com Marx. Então, mas por que isso é importante? Isso é importante, Rômulo, por causa do conceito de Bourdieu de capital cultural. Por que o Estado joga um papel definitivo na cabeça de Gessé? Porque ele supõe que só o Estado pode dar as condições concretas para a subcidadania brasileira. Então, o Estado jogaria um papel que é mais ou menos de homogeneizar as condições de disputa e homogeneizar as condições de acesso ao capital cultural. Se o que decide finalmente a reprodução das classes sociais é esse culturalismo, esse capital cultural, se o Estado atuar dando saúde, dando educação, dando cultura, dando acesso aos bens, vamos chamar assim, aos bens simbólicos, que é o conceito fundamental de Pierre Bourdieu, o Estado equilibra o jogo. E essa desigualdade abissal de uma sociedade periférica e dependente pode ser resolvida nos marcos de uma sociedade como a nossa, sem ruptura com o imperialismo, sem ruptura com a classe dominante. Nós estaríamos, assim, enfrentando aquilo que ele chamaria de um racismo da sociedade brasileira, uma herança escravocrata, que nunca foi bem resolvida, porque, claro, ele tem que reconhecer, mesmo rangendo os dentes, que o Florestan Fernandes, na integração do negro na sociedade de classe, matou a charada. O problema da discriminação racial do Brasil é um problema da divisão de classes e do sistema capitalista, que concentrou a terra já em 1850 e colocou a favela para os negros libertos. Não tinha mais alternativa. O acesso à propriedade privada estava liquidado. E Gessé, então, o quê? Como não quer mexer na estrutura do desenvolvimento capitalista, porque ele diz literalmente, olha, eu não tenho problema nenhum com uma sociedade liberal. O meu problema é quase com suas anomalias. Então, ele tem que corrigir a anomalia. Daí que ele passa, então, a defender o Estado. E é por aí também que ele passa a justificar a sua presença nos governos petistas. Não só como um intelectual submetido, um acadêmico submetido a uma razão de partido, mas, sobretudo, como funcionário do Estado, quando ele assume o IPEA, fazendo uma discussão com o Nery e com o Postman sobre o que é a nova classe média, e fazendo uma polêmica ali, tentando tirar suco de pedra. Não dá para tirar suco de pedra. Pedra não sai suco, não sai leite, não sai água, não sai nada. A pedra está ali, é uma rocha dificílima de mexer. Então ele vai... Nildo, só uma observação, você vê alguém que não pode ser acusado de ser marxista?
que é a Marilena Chaui. Até ela vai ser crítica a essa história de nova classe média, dizendo que aquilo foi uma expansão da classe trabalhadora. Sim, mas veja, a Chaui, ela padece de outro mal, né? Porque ela descobriu que a classe média é um horror. E ela descobriu que o currículo Lattes é um horror. E ela só começou a fazer essas descobertas depois da destituição da Dilma. Nesse aspecto, o cinismo da Marilena Chaui não é menor que o oportunismo conceitual de Gessé. Porque a Chaui, o que ela faz? A Chaui descobre que a classe média é um horror e ela esquece que a principal figura política que tira a identidade de classe dos subalternos, das classes trabalhadoras, é o Lula. Quem é o maior promotor da ideia de classe média? Não tem político no Brasil que promoveu mais isso, ao afirmar o quê? Ao afirmar que o governo do petismo tinha tirado 40 milhões da miséria e colocado 30 milhões na classe média. Isso é inegável. A maior expressão do Lula é dizer o seguinte: eu vejo o pobre andando de avião. Quer dizer, que ideia é essa? É a ideia da classe média. Quando eu estava lá em São Salvador agora, Rômulo, eu via no aeroporto, sabe quem está no aeroporto? São milhares de camponeses no aeroporto, indo para onde? Para trabalhar nos Estados Unidos. Quer dizer, viajar de avião pode ser precisamente o símbolo da proletarização mais absurda. Mas eu entendo quando um político como Lula faz isso. O que é inaceitável é que a Chaui que disse, quando Lula fala, tudo se ilumina, e agora atacando a classe média, que foi precisamente o produto mais acabado do governo petista, a ideia segundo a qual a sociedade estava menos desigual, que é uma ideia não de caráter marxista, mas precisamente de extração católica. Eu entendo quando um católico se indigna de maneira romântica contra a desigualdade, mas até dentro da igreja surgiu a teologia da libertação com uma expressão máxima, né? Eu vi lá os jesuítas na América Central, assassinados pelo terrorismo de Estado e pelo imperialismo nos Estados Unidos, eles claramente identificando as raízes classistas da sociedade dependente e da guerra de classe em que nós estamos metidos. Então, essa é parte desse imbróglio do Gessé. Todos esses acadêmicos, Marilena Chaui, Gessé, toda essa Mangabeira, toda essa gente está surfando na onda sem entrar nas raízes da trajetória brasileira, da Revolução Brasileira, do jogo de classes, da dependência, do imperialismo. Eles fazem parte aqui de um liberalismo de direita e de um liberalismo de esquerda. O Mangabeira Unger, ele participa dos dois bandos, né? Mas todos eles estão nessa toada. Quando eu digo aqui, Eduardo Gianetti, Mangabeira Unger, Gessé Souza, todos eles participam disso que nós poderíamos dizer uma contraofensiva do liberalismo de esquerda contra a ofensiva do liberalismo de direita. Eles querem enfrentar Antônio Paim nesse terreno das ideias, como se as ideias fossem decidir a luta política. Ora, a luta política lança a mão de ideias. As ideias se tornam uma força material na sociedade quando elas penetram nas organizações de classe, dos sindicatos, nas classes subalternas, e quando elas aquecem a luta de classe contra a classe dominante. Então, a grande questão aí de oposição entre Estado e mercado, que é uma tese por excelência liberal, o Gessé Souza adota em toto. Ele pega completamente essa tese. Então, o ponto de partida de Gessé é a sociedade liberal. Mas o que caracteriza os dramas de uma economia dependente como a brasileira não é que nós temos muito Estado e pouco mercado, como querem os liberais, ou que nós precisamos de um equilíbrio entre Estado e mercado balizado pela ideia católica de justiça social. A esquerda não se define no terreno da justiça social. A esquerda se define no terreno da Revolução Brasileira, do socialismo. A esquerda a qual eu pertenço, e que é a tradição melhor da esquerda brasileira, ela se define no terreno da Revolução Social, da Revolução Brasileira, e não no terreno da justiça social. Porque o terreno da justiça social pode ser adotado por um liberalismo de direita, inclusive. Ô, Nildo, então você quer dizer que o maior líder mundial de esquerda na atualidade não é o Papa Francisco, como muita gente tem dito? Mas é óbvio que não. O Papa Francisco
Eu quero dizer aqui os Ó, expressionautas. coraçãozinho para Francisco. Sou católico e sou de esquerda, Nildo Orix. Eu acho que você pode ser católico de esquerda e não perder a lucidez, que eu acho que esse é o dado fundamental. Veja, eu conheço bem a trajetória do Jorge Bergoglio, porque em 2013 eu estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, fiquei o ano inteiro lá. E ele era o bispo da cidade de Buenos Aires. Então, quando ele foi nomeado Papa, eu estava em Buenos Aires, falava com meus amigos de esquerda, estavam todos felizes. Meu amigo Daniel, minha amiga Marisa, todos, Alejandro Olmos, uma quantidade de gente da melhor espécie que estavam, de alguma maneira, para além de um nacionalismo tosco, estavam genuinamente vendo a possibilidade de que el cura vichero, como dizem eles, que é o padre da vila, que está cuidando das almas, do rebanho, que é menos teólogo e mais pastor, para dizer na tradição católica, isso era uma boa notícia. Agora, o Papa, ele é um lutador dentro da Igreja Católica, que é uma organização hierárquica cheia de crimes na humanidade, entre os quais a conquista da América, que foi abençoado aqui por toda a Igreja Católica, é tributária de crimes terríveis, né? Eles têm que ajoelhar no milho durante muito tempo. Agora, faz parte dessa luta dos deuses que existe dentro da igreja, entre um Santo Anselmo contra um Santo Tomás, lá no período da escolástica, e que aqui na América Latina implica que o Papa diga, por exemplo, como ele disse na missa lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que o problema aqui é o capitalismo. Então, veja que nesse aspecto eu diria, o Papa Bergoglio está à frente de um Gessé Souza, que não está dizendo que o problema é o capitalismo. O Papa, em alguns aspectos, ele está muito mais à frente. Mas por que ele está à frente? É porque ele não está dirigindo o IPEA e nem é um acadêmico da Universidade Federal do ABC. O Papa tem que dirigir um rebanho, ele tem que dirigir massas, ele tem que competir com as demais igrejas, as pentecostais, contra esse protestantismo, contra tudo. É uma briga de Deus, é uma briga por uma narrativa que move moinhos, que interfere na vida política. Lá no México, sabidamente católico, aqui no Brasil, já dividido, na América Latina, com a exportação das seitas que vêm dos Estados Unidos. Então, claro que o Papa, em vários aspectos, ele está muito mais lúcido. E outra coisa que eu diria em favor do Papa, eu acho que ele tem duas moléculas de honestidade intelectual superior a Gessé. O Gessé está buscando um espaço na sociedade liberal, ele quer brilhar de qualquer forma, ele não está vinculado à luta revolucionária do povo brasileiro. Você acha, Nildo, que uma motivação aquele mercado de palestras, Nildo, é alguma coisa nesse sentido? Ganhar prestígio, cartaz na sociedade liberal ou alguma coisa diferente disso? Não, veja, quando eu digo aqui, vamos deixar claro, eu não estou dizendo que o sujeito é um mercenário. Eu estou dizendo apenas que é muito comum os acadêmicos buscar um espaço de brilho na sociedade liberal, ainda que à custa de falsificações de autores como Marx, do marxismo, das correntes da Revolução Brasileira, da grande discussão teórica que nós temos no Brasil. Então, veja, quando o sujeito quer brilhar, ele adota qualquer coisa, ele pode ser a presidência do IPEA, ou pode ele se transformar. Veja que, por PT, eu quero dizer aqui muito claramente, eu conheço bem a história intelectual do PT. Na fundação do PT, no famoso colégio lá em São Paulo, estava o Sérgio Buarque, estava o Antônio Cândido, percebe? Estava a USP lá no Panteão Lulista. O Nildo, só para concluir o capítulo... Só para concluir isso, Bruno. Dentro do partido, existiu até 2002, vamos chamar assim, até a ascensão do Lula, um intenso debate sobre hegemonia, luta de classes e socialismo, que foi cancelado pelo próprio Lula a partir do Instituto de Cidadania. O Gessé, ele entra agora num partido que não tem teoria. A grande questão, a tragédia, é que para o Gessé se transformar no profeta petista mais lido, e quero dizer aqui, hein, tem até gente no PSOL, de muito mau gosto, que repete argumentos do Gessé. Quer dizer, isso é verdadeiramente espantoso. Isso mostra que, tanto no meu partido, como no PT, de maneira muito mais acentuada, a função da teoria do marxismo e das teorias críticas correspondentes à Revolução Brasileira, elas estão completamente esterilizadas. E é por isso que um professor universitário ganha um peso desmedido no partido. É claro, esses partidos
O PT... O Nildo, eu queria fazer uma observação sobre isso, mas antes eu só queria fechar... Só para te completar isso que é importante. Eu quero mostrar uma coisa... Vai lá. Não, tanto o PT quanto o PSOL não são partidos militantes, são partidos eleitorais, com vocação militante, com pretensões militantes. Se nós tivéssemos um partido militante, o peso dos acadêmicos não incidiria no partido político, percebe? E essa pobreza que permitiu a ascensão de Eduardo Gianetti, Mangabeira Unger, Gessé Souza, mas isso não resiste a uma crítica. Eu estou preparando um livrinho que vai fazer a exegese desses autores. Discuto, meu camarada. Olha só, é o seguinte, a gente estava falando aqui do Papa ainda agora, os peronistas na Argentina reivindicam ele como o Papa peronista. Até, de uma certa forma, vou mostrar aqui uma troça que nos mandou o nosso amigo Luiz, que está na Argentina, membro da equipe, agora, inclusive tem pegado lições aí práticas do peronismo e vendo como a gente pode aplicar para ajudar a Revolução Brasileira. Olha só, tá aqui um meme da internet, você não vai ver, mas o pessoal em casa tá vendo, que eles... É muito comum, né, fazer essa piada de raio, um raio que transforma as pessoas, né, de uma coisa em outra. Eles criaram o raio peronizador. Então, mostrou aqui, ó, tinha o Papa João Paulo II, aí vem o Perón com o raio laser do olho, aí transforma no Bergoglio, transforma no Papa Francisco. Aí outro aqui, ó, vem o Bento XVI, raio peronizador dos olhos do Juan Domingo Perón, se transforma no Bergoglio. Então eles reivindicam, mas até eu faria um meme diferente, mais crítico, que colocaria o Bergoglio antes de ser Papa e depois de ser Papa e o raio peronizador, porque o Papa era um ferrenho opositor da Cristina Kirchner, né, antes de ser Papa. Agora, né, tem uma convergência. Então, eu colocaria o raio peronizador no próprio Papa Francisco, antes, quando era Bergoglio, e depois quando vira Papa Francisco. Mas aí o nosso amigo Luiz, de uma maneira muito inteligente, resolveu fazer o raio getulizador. Então ele já fez um novo meme, ó. Aí mostrou a galera aqui numa fila de desemprego enorme, no desalento, enfim. Aí botou o raio getulizador, mas em vez, Nildo, de sair do olho o raio laser, é aquela foto dele com a mão de petróleo, aí sai o raio da mão com petróleo, e aí é o pessoal trabalhando aí nas fábricas, industrialização voltando. E o Doric, sobre essa questão aí do Gessé, que você falou que ele vem sendo difundido ativamente dentro do PT, e você falava que o PT é esse vazio teórico. Esse vazio teórico, nós aqui exposamos a tese de um articulista que publicou um artigo com a gente tempos atrás, de que ele é intencional, né? Porque o PT era, desde a sua origem, um saco de gatos. Se você tivesse uma definição clara de qual seria a política econômica do PT e qual seria a sua política com relação ao imperialismo, relações exteriores, nunca você chegaria a um mínimo denominador comum. Você tinha aqueles sindicalistas que trabalhavam para empresas multinacionais, como o próprio Lula, que trabalhava na Scania, né? O novo sindicalismo ele surge de empresas multinacionais, trabalhadores das empresas multinacionais. Você tinha o pessoal revolucionário, você tinha o pessoal de igreja, você tinha o pessoal acadêmico, enfim. Se você definisse uma linha clara, esse é o nosso programa econômico para quando assumirmos o governo. Essa aqui é a nossa política externa com relação ao imperialismo. Nunca você ia chegar a um consenso. Então eu queria deixar a recomendação, porque esse artigo eu recebi assim, de pessoas do PT, quadros históricos, falando: nunca eu vi tão bem definida essa deliberação da própria direção da conveniência de não ter essa definição. Então, o fato de você dizer que o Gessé de Souza não se posiciona com relação à luta de classes, ao modelo econômico, e tampouco com relação à luta contra o imperialismo, isso casaria como uma luva. Ele convém, então, nesse quadro de descrição do PT. O artigo, deixa eu botar aqui, o artigo é esse aqui, só deixar a recomendação, uma fonte que assinou, eu coloquei um pseudônimo, o Nildo, eu coloquei um pseudônimo, ó, é o seguinte, ó, Getúlio de Moura Prebes é o nome do sujeito. A última vez que eu republiquei, tá aqui, ó, esse artigo, ó, como a falta de âncora ideológica deliberada criou a ingenuidade do PT no republicanismo, na geopolítica e nas comunicações e na economia. Foi publicado aqui no Duplo Expresso em 12 de fevereiro de 2018. Eu recomendo a todo mundo a leitura. E como eu falei, quadros do PT que estavam lá na fundação falaram: nunca vi uma dissecação tão clara de por que no PT não há esse marco teórico, Nildo Orix. Bom, eu não seria tão generoso de chamar ingenuidade. O PT pratica uma linha concreta que é no governo. Então, eu nunca me fixo nos presidentes no que eles dizem. Eu olho eu escuto o que eles dizem, mas eu, sobretudo, olho o diário oficial para ver o que eles fazem, que é sempre muito mais importante do que qualquer coisa. Então, na prática, o PT poderia estar falando sobre uma política externa independente, mas, na prática, rezava na cartilha de Washington do Partido Democrata nos Estados Unidos, de maneira muito clara. Não tenho a menor dúvida. Com algumas rusgas aqui e acolá,
com o Celso Amorim, etc., mas nunca praticou uma política anti-imperialista. Essa ficou por conta do Chaves e do bolivarianismo. Aliás, nesse artigo, Anildo, eles colocam que essa linha um pouco... Acho que você foi muito severo dizer que foi a linha assim. Foi aquela coisa meio dúbia, inclusive, que eles operavam o Chaves como a esquerda que não dá para conversar, e eles eram a esquerda que dava para conversar na América Latina. Mas, justamente nesse artigo, esse autor observa que toda a política externa do PT, que é visto como um grande legado, uma grande conquista, protagonismo que o Brasil assumiu, ele se deve justamente a quadros extra-PT. É ao embaixador Samuel Peru Guimarães, é ao Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia, né, um pouco na América Latina, mas enfim, esses dois que são quadros que não temos. Então, porque o próprio PT não tinha política externa programática. Então, eles precisam recorrer e contaram com esses quadros, e aí por isso puderam desenvolver isso, que ficou como uma das marcas da passagem do presidente Lula pela presidência. Tinha uma política externa que era aquela que o Lula pensava. O petista tem que entender o seguinte: não foi o Zé Disseu, não foi o Samuel Pereira Guimarães, não foi o Celso Amorim, não foi Marco Aurélio Garcia. Todas as questões essenciais do Estado, da economia, da política e da cultura eram dadas pelo Lula. Era o Lula quem decidia. Todas e cada uma das questões essenciais. Isso não há dúvida alguma. Quem pensar que o Lula era um operário, bocó, simplário, etc., que não conhece o Lula. Percebe? O Lula comandou essa transformação do PT de um partido que até nasce como uma promessa socialista e radical para esse partido da ordem. Isso não se faz sem o Lula. Isso é encabeçado pelo Lula. Então, a segunda questão é que o partido, e esse é o drama de todos os partidos da esquerda brasileira, e eu considero o PT como parte do liberalismo de esquerda, deixa de ser um partido militante para ser um partido máquina eleitoral. E isso, naturalmente, nas máquinas eleitorais, contam pouco as ideias. Agora, nós estamos numa quadra nacional em que as ideias voltam a ter força. Mas esse liberalismo de esquerda, colocado aí por Gessé, cuja grande questão é não as questões materiais mais urgentes, não a dependência, o imperialismo, a luta de classe, mas o que ele chama de uma hierarquia moral. Nós sofremos de uma hierarquia moral. Essa hierarquia moral, ele diz, olha, é algo que o marxismo não tocou. E isso é uma loucura. Se o nosso expressionauta ler um livro como A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que é um livro lá da primeira fase do marxismo, vai ver como Engels trata as questões de classe, da exploração, da violência, e como aquele capitalismo hierarquiza moralmente, coloca a classe trabalhadora sob uma suspeita completa, coloca ela criminalizada. A classe trabalhadora está criminalizada desde sempre. Quem quiser um relato disso de maneira muito mais clara, não precisa nem ler um clássico do marxismo. Leia George Orwell na Pior em Paris e Londres, para ver como os pobres sempre foram criminalizados. Então, quando essa gente começa a dizer, olha, a criminalização da pobreza, dos movimentos sociais, estão me colocando uma novidade. Eu disse, mas eu não cheguei ontem nessa literatura e nesse mundo. Percebe? Está muito claro, a pobreza sempre foi criminalizada e sempre existiu essa hierarquização moral que o Gessé nos apresenta como a grande questão. E como a hierarquização moral, veja, moral, ela não é material, ela não é concreta, ou ainda que ela exista, ela não se exaure, ela tem que ser validada moralmente, a hierarquia moral é muito importante. Por isso é que ele vai validar todas as políticas sociais do Lula, porque elas supostamente rompem com a hierarquização moral. É como se o drama brasileiro estivesse ocorrendo em função das ações afirmativas vindas dos Estados Unidos. Só para te dar um exemplo, quando você mencionou aqui o sistema europeu, e para entrar na universidade vai ocorrendo uma hierarquização ao longo do tempo, o que nós temos aqui? Aquele petista que grita viva a cota social, sabe o que ele está dizendo? Viva o vestibular. Porque eles não estão lutando contra o vestibular. E durante 13 anos de governo não lutar contra o vestibular, se fosse dizer, bom, em um ano não dá, 2 mandatos não dá, 3 mandatos não dá, no 4º mandato não deu, por favor, não é que tem uma impossibilidade, é que tem aí uma manifestação de uma política. Eles adotaram, Nildo, acabaram adotando algo similar ao modelo francês do BAC, que você tem aquele vestibularzão nacional, que hoje em dia é o papel que exerce o Enem. E eu não sei como acompanha, mas como está a formulação do Enem, mas, em geral, eles não iriam atrás daquele modelo clássico do vestibular, de perguntas, né, diretas, assim, do conhecimento, mas, enfim, usando mais lógica, tenderiam
a dar um desconto para a diferença, né? Até a lógica, a pessoa para desenvolver precisa ter sido nutrida, né, cognitivamente, mas você fazer relações multidisciplinares, são as questões, elas juntam ao mesmo tempo a física, a matemática, aí a outra é português, mas junta história, não sei o que e tal, seria uma coisa que mais crítica e de mais raciocínio e menos decoreba. Eu não sei se é o caso, mas é o discurso que é vendido, Nildo Lix. É o discurso que eu vendi, só que na prática é o seguinte, o Lula promoveu uma expansão muito modesta no setor público, e criou toda essa grana federal como é que chamam esses programas? Terrível, né? Eles vendem como um grande feito do governo, o ProUni, é a privatização do ensino superior. Né? Essa grana enorme tinha que ir para a rede pública. Exatamente. No último ano aí, enquanto as universidades tinham aí 54 bilhões de recursos para o seu funcionamento, só para esses programas aí, que é dar dinheiro para Estácio de Sá, para Croton, etc., levou 24 bi. Quer dizer, metade do orçamento. Isso é verdadeiramente escandaloso. Isso começa com Lula, vai com a Dilma, Michel Temer, e agora não sei como é que está. E mais um setor hoje é desnacionalizado, né? Isso tudo com ações em bolsa, desnacionalizado. Isso é um absurdo, então, essa proporção que você coloca. Então, 50% do orçamento da universidade pública ia para esse programa, que é a privatização, uma privatização com péssima qualidade, que essas universidades são muito piores do que a rede pública, Nildo. Não, sem dúvida. Então, o que acontece aqui? Toda essa formulação do GC, eu queria dar uma coisa para o Luiz, lá de Buenos Aires. Quando ele diz o seguinte, falando do peronismo, as pessoas têm que ter clareza do que é o peronismo, como uma espécie de ideologia, uma ideologia nacional, uma ideologia das classes subalternas, como uma justificação ideológica do chamado populismo, que, tal como mencionou um dos grandes teóricos que morava lá na Inglaterra, inclusive era assessor da Cristina Kirchner, tem uma certa razão popular. Uma vez perguntado ao Perón como é que se dividia a sociedade argentina, ele disse, olha, uns 20%, 25% são os radicais. E aí disse, bom, o que mais, presidente? Ele disse, tem mais aí uns 30% que são os liberais, tem muita força. E o que mais? Ele disse, bom, tem os comunistas aqui na Argentina são mais uns 15%, 20%, somando os trotskistas, etc. E aí a conta não fechava, o repórter perguntou, e os peronistas? Ele disse, os peronistas somos todos nós. Então, no peronismo, cabe qualquer coisa, entra tudo no peronismo. No peronismo deu Carlos Menem. As pessoas esquecem, o peronismo deu Carlos Menem, que aplicou o plano de convertibilidade, botou Domingo Cavalo no Ministério da Economia e afundou a Argentina na crise de 2001. O Fernandes, Nildo, o Alberto Fernandes já falou que ele se definiria como um liberal de esquerda, né? Então, assim, já tá também, cabe tudo. Mas pode ser a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo é a sua força. E costuma ser assim. Dá uma certa coesão social. O Nildo, só para uma questão aqui técnica, a gente tem mais 5 minutos, então tenta encaminhar para o encerramento, mas a gente pode continuar esse debate na semana que vem, se você julgar necessário. Eu queria aqui para mencionar, aqui para concluir, o Ramos e os expressionautas, é que nós estamos inaugurando aqui uma crítica, que é uma crítica a esses profetas novos que andam aí no mercado. O Gessé, o Eduardo Gianetti, o Mangabeira Unger. E eu queria dar a nota final, que é a seguinte. Toda essa ofensiva da guerra de classes contra o nosso povo, ela veio precedida dos profetas. Os profetas, eu nem vou dar a figura do profeta, vou fazer mais. É a figura do bispo. O bispo vê, porque o profeta vai anunciar a verdade. Essa gente não anuncia a verdade. Essa gente o que faz é consolidar o caminho para que esse programa liberal, claramente de identificação com os Estados Unidos, tenha uma aceitação intelectual. Mostra, ao mesmo tempo, a grave deficiência que nós temos no Brasil, e sobretudo nos setores progressistas, de possuírem intelectuais com inclinação crítica, capacidade de tocar naqueles pontos em que se exerce um consenso que sempre favorece a direita. E terceiro, que a função do intelectual numa sociedade de classes, e mais particularmente numa sociedade atravessada por uma guerra de classes aberta, não é produzir consenso. A função do intelectual é esclarecer as grandes questões, se posicionar ao lado do povo,
dizendo claramente como cada uma dessas transformações implica no aprofundamento da dependência, no aprofundamento do subdesenvolvimento, da submissão do país ao imperialismo, e que nós não podemos enfrentar essa grande ofensiva mitigando as questões teóricas. As questões teóricas são da mais alta importância, são tão importantes como tirar um pelego no sindicato, como ganhar uma diretoria combativa, como eleger uma direção de partido que tenha 2 moléculas de lucidez sobre o que está acontecendo no país. Então, essa é uma primeira crítica que eu faço aqui, a esse que é um padreco do liberalismo de esquerda, que surfa na onda, que naturalmente quer o seu posto no Estado, já obteve no IPEA, e tenta adequar as condições políticas para se acomodar ele próprio, e não arriscar o pescoço em questões essenciais. Gessé Souza é um liberal de esquerda que atua no petismo como alguém que está lá para aprofundar a miséria política, a decadência intelectual e todos os dramas de um partido que nasceu para enfrentar o subdesenvolvimento, a dependência, a classe dominante, e se associou a ela. Essa é a grande questão. Daí a popularidade do Gessé. E um sujeito que faz uma coisa ardilosa, construir aquilo que é o menos importante, tomar aquilo que é o menos importante em Raimundo Faoro, o menos importante em Sérgio Buarque, e fazer uma caricatura do Marx para melhor navegar nessas águas turvas, porque essas águas aqui é um mar revolto, é um mar terrível. Então, acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e eu te agradeço que você tenha mencionado isso, eu não estou aqui para escrachar pessoalmente o Gessé, nem me interessa quem é ele. Eu estou aqui para dizer que a sua formulação teórica é absolutamente insustentável, mas cumpre funções políticas de consolidação de um liberalismo de esquerda que não faz mais dano do que o liberalismo de direita. É as duas versões de uma sociedade que vai mitigar, aceitar o subdesenvolvimento e a dependência e a submissão ao imperialismo como um destino natural de todos nós. Muito bem, Nildo Rix. Muito obrigado por você mostrar aqui a sua coragem. E, mais uma vez, o microfone está sempre aberto para polêmica, que se distingue totalmente, como a gente procurou abordar principalmente no início, de ataque pessoal. A gente quer o debate das ideias, né? O debate das ideias. E só uma observação, ainda falando de debate das ideias, o nosso caríssimo Pedro Augusto Pinho está assistindo o programa e ele falou o seguinte: eu gosto muito do Nildo, leio e as obras da Insular, onde ele participa. Mas não é correto dizer que ou se é marxista, ou é oportunista, ou está errado. Não dá para ler apenas os marxistas. Ficará com uma visão, análise unidirecional. A realidade é muito complexa para vestir camisa de força. Assim penso. Fica com uma lição aí e você rebate se for o caso. Eu concordo com ele, Nildo Rix, eu concordo com ele. Se for o caso, você rebate na semana que vem. Tá certo? Então, como é o nome dele? O Pedro Augusto Pinho. Pedro Augusto Pinho, é um imenso prazer ouvi-lo, tua crítica. Quero dizer o seguinte: não dá para ler só o Marx e o marxismo, sabe por quê? Precisa de uma vida inteira, em primeiro lugar. Segundo, eu sou um leitor, eu li Gessé, eu li Eduardo Gianetti, eu leio George Orwell, eu leio aqui o meu Sigmund Freud, aqui, enfim, eu leio tudo que alcança. A minha leitura está matizada pelas questões da política. Agora, nós não podemos aqui, o que eu estou reclamando aqui é não tratar Marx como um autor vulgar que diz barbaridades. Essa é a minha questão essencial. No mais, é um prazer estar aqui e na próxima semana estou aqui ao pé do canhão, Romos. Grande abraço. Grande abraço. Conversamos aqui com o Nildo Rix, ele que é PhD em Economia, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e a liderança da chamada Revolução Brasileira, né? Revolução Brasileira.